Nós vivemos num mundo, mas principalmente numa era, num tempo em que as hierarquias sociais são cada vez mais notadas e cada vez mais defendidas e cada vez mais prevalentes na sociedade. Mas hoje estamos aqui para vos dizer para desprezarem as hierarquias sociais, porque essa é a única forma de vivermos livres, de vivermos realmente livres e de não estarmos sujeitos ao jogo, ao tipo de vida, à trajetória que nos foi imposta por pessoas que não conhecemos, que não nos conhecem e que, na verdade, na maior parte das vezes, não querem o nosso bem. Para nos libertarmos de tudo isto, o segredo é ignorar as hierarquias sociais, é sair do jogo das hierarquias sociais, ficar de fora, não ficar acima, não ficar abaixo, mas ficar completamente desviado desse jogo, dessa hierarquia, desse, dessa tentativa de conseguir constantemente mais poder na sociedade. Porque se não o fizermos, o que somos é uns prisioneiros de um sistema, uns prisioneiros de um tempo, de uma era que basicamente nos quer apenas como um trabalhador consumidor e nada mais do que isso. Apenas como alguém que consome e que trabalha. Porque realmente, nas sociedades de hoje em dia, a existência das hierarquias e a sua importância é cada vez mais notada. E somos impostas desde cedo, desde mesmo o tempo da escola, do tempo da faculdade, até mais cedo do que isso, muitas vezes. Tudo isto é-nos imposto. E é-nos imposto, digamos, entre aspas, às claras, ou seja, de forma evidente, mas muitas vezes é-nos imposto de forma insidiosa. É-nos imposto sem nós estarmos a perceber que nos está a ser imposto. Estas grandes ideias são inculcadas na nossa mente sem que nós percebamos que estamos a ser basicamente indoutrinados, que estamos a ser formatados para viver de acordo com a hierarquia social e para valorizar o indivíduo consoante o estatuto que ele tem na sociedade. Um exemplo prático, um exemplo grande disto é a opinião que muita gente tem, infelizmente, acerca das pessoas que recolhem o lixo da rua. Reparem uma coisa: a profissão de recolher lixo na rua é uma das mais importantes na nossa sociedade, na verdade. Não é glamourosa, não é bonita, não é limpa. Tudo isso é verdade. Mas é uma das mais importantes. Sem pessoas que recolhessem o nosso lixo constantemente, em menos de um mês nós viveríamos numa lixeira autêntica por todo lado. Seria infecções, bactérias, doenças por todo lado, porque não havia quem recolhesse o lixo. Portanto, é uma das profissões mais importantes. Mal paga, pouco glamourosa, lá está. As pessoas não andam de fato e de gravata, não andam de pasta no bolso, não andam de cabelinho bem arrumado, mas fazem um trabalho muito útil, essencial, absolutamente essencial nas nossas sociedades. No entanto, o que nós vemos muitas vezes é a gente a menosprezar este género de pessoas, a tratá-los como se eles fossem quase cidadãos de segunda classe. Pessoas a dizer que é o pior emprego que poderiam ter, que é aquilo que não, aquela profissão a que não querem fazer mesmo, aquele género de pessoas com que não se querem dar mesmo, não percebendo que estão a falar de pessoas que basicamente estão a trabalhar para os proteger de infecções, de bactérias e de viver num esgoto a céu aberto, basicamente. Estou a dar este exemplo porquê? Porque este é um exemplo máximo, praticamente, daquilo que é alguém ser apenas valorizado com base no seu estatuto social. Não com base no seu trabalho, não com base naquilo que ele realmente faz e na importância do que faz, mas simplesmente no estatuto social. Lá está. A pessoa que recolhe o lixo da rua faz um trabalho imensamente importante, mas tem pouco estatuto social. E por isso, pessoas muitas vezes mais fúteis, mais rasas, mais básicas, acabam por menosprezar esse género de pessoas, achar que eles não são dignos, achar que eles são quase menos humanos do que eles, apenas por terem menos, entre aspas, estatuto social. Por outro lado, este género de pessoas podem valorizar muito alguém que, por exemplo, é relações públicas, em algum espaço, em alguma discoteca, em algum restaurante de luxo ou hotel, ou o que quer que seja, e podem achar que essa pessoa realmente tem um enorme estatuto social e conhece a elite e por aí fora.
No entanto, a profissão de relações públicas, essa sim é uma profissão de pouca utilidade real. Sim, pode ajudar o hotel, ou o restaurante, ou a instalação a que pertence a ganhar mais dinheiro, pode conhecer muita gente útil, mas sejamos honestos, se a profissão de relações públicas acabasse amanhã, o mundo não ia acabar. É uma profissão secundária, é uma profissão que não é essencial. No entanto, supostamente nesta sociedade em que vivemos, tem mais estatuto social em alguns círculos e por isso as pessoas veem-no, uma pessoa que tem esta profissão, com melhores olhos do que muita gente que tem profissões mais úteis na sociedade. Ora, este exemplo que acabei de dar prova que quem está preso a ideias de estatuto social, no fundo está preso ao mais fútil, ao mais básico que existe no ser humano. Mas existe uma razão até mais forte pela qual pessoas que basicamente desprezam as hierarquias sociais muitas vezes são humilhados ou pressionados a aceitar estas hierarquias ou basicamente um grupo pode fazer pressão sobre uma pessoa para aceitar estas hierarquias e para agir de acordo com as hierarquias. Isto deve-se simplesmente porque estas hierarquias são na verdade uma ilusão, são na verdade um castelo de cartas, uma ilusão completa. E são uma ilusão porquê? Porque as pessoas que, segundo a hierarquia social, estão no topo, são parte da elite, eles sabem, nós sabemos, todos sabem, que muitas vezes não são, na verdade, especiais. Muitas vezes não têm nenhuma qualidade real que os tenha colocado na elite. Por vezes sim, sejamos justos, por vezes pode haver pessoas que fazem parte da elite que realmente são dos mais inteligentes do mundo, mas pela análise que fazemos, pelo aquilo que somos permitidos ver, essa não é a norma. A norma é ser uma verdadeira ilusão. A elite saber que não é especial. A elite saber que é débil. E saber que muitas vezes foi colocado em posições na elite, lá está, no topo, por situações como a mera sorte, o nepotismo, a corrupção, por vezes, ou simplesmente ter os contactos certos, ter nascido na família certa, estar no meio certo, ter dormido com alguém, ser um bajulador, lamber as botas de alguém, por aí fora. A elite sabe muitas vezes como se transformou em elite, como se tornou em elite e compreende, embora tente forçar ao máximo que essa ilusão se torne de realidade, compreende sempre que essa ilusão, a hierarquia social, é verdadeiramente algo fictício. Eles não são especiais. E também tentam nos forçar a nós, aqueles que não fazem parte da elite, a querer ser como eles. Neste molde da hierarquia social, o máximo que a pessoa que está basicamente com lavagem cerebral ou que foi manipulada por estas elites para pensar da forma que eles querem, essa pessoa vai achar que o máximo que pode atingir na sua vida é chegar à elite, é transformar-se num deles. Portanto, eles não só fazem a ilusão de que eles são melhores do que os outros, como fazem também a ilusão de que os outros só poderão ser alguém na vida, só poderão ter sucesso na vida se transformarem num deles. É realmente a ilusão ideal para manipular um povo, para manipular uma população e mantê-la dócil também e completamente fiel ao sistema. Mas é, na mesma, uma ilusão. E é por isso que as pessoas que não fazem parte desta hierarquia social são tão atacadas, porque realmente afastam o véu e mostram aquilo porque é uma mentira, uma fraude, basicamente. E aliás, esta tentativa de ilusão, esta tentativa de se mostrar especial, não é de forma nenhuma algo novo. Nos antigos, em tempos, por exemplo, gregos ou romanos, ou também egípcios ou em outras civilizações, era frequente a elite, a nobreza, dizer ao povo que era descendente de alguém fruto do seu panteão, do panteão a quem adoravam. Ou seja, no caso de Grécia Antiga, poderiam dizer que são descendentes de Zeus, ou de Vênus, ou de Apolo, ou algo do género. Se for no panteão egípcio, de Amon-Ra, ou de Ísis, ou o que quer que seja. Portanto, descendentes de alguém do panteão a quem eles basicamente
veneravam. E portanto lá está, essa era na mesma uma tentativa da elite de se transformar aos olhos do povo em alguém especial, sabendo eles próprios que eram tão humanos como aqueles que os serviam. Portanto, de novo, toda esta tentativa, toda esta ilusão não é nada de novo, mas é uma ilusão. E é uma ilusão que nos manterá presos a um formato de vida e de sociedade que dificilmente vai trazer verdadeira felicidade. Porque neste modelo de vida simplesmente estaremos sempre a tentar acumular riqueza ou bens materiais na esperança de um dia fazer parte da elite, na esperança de um dia fazer parte do grupo deles, já sabendo que eles não são especiais, já sabendo que não há ali nada mais uh, de felicidade, digamos, ou de realização nesse grupo de pessoas. Não vamos encontrar mais felicidade, não vamos encontrar mais realização, não vamos encontrar nada de melhor na nossa vida. A realização, o sucesso, realmente o conseguirmos fazer algo melhor com as nossas vidas parte da autodescoberta, do autoaprimoramento, de construir uma família, de ter paz, de ter amor, de ter amizade, de ter, como Cícero dizia, uma biblioteca e um jardim. Isso é tudo muito mais importante, é muito mais frutífero, é muito mais acolhedor do que fazer parte de uma elite nefasta, corrupta e nepótica que basicamente não hesitaria nunca em nos descartar se já não fôssemos úteis. Portanto, mantenhamos o olhar no foco e saibamos o que é ilusão e o que é a verdade e como realmente chegarmos à felicidade, à verdadeira felicidade na vida. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam e, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem e até uma próxima.